Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Também está ali. Quem não conseguiu achar, pode acompanhar ali pelo telão ali. Diz assim a palavra de Deus. No título da minha Bíblia está assim: Paulo continua a sua defesa, porque ele está continuando com o discurso que ele estava no capítulo 10. Então, o capítulo 11, na verdade, é uma continuação do capítulo 10. Aí o verso 1 diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, e a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Somente até aqui. Vamos orar ao nosso Deus para que a gente venha receber dele agora a instrução da palavra. Repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, mais uma vez, iremos meditar na tua santa e gloriosa palavra. Que esta palavra venha nos transformar para a glória do Senhor. Amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Como nós temos falado, o apóstolo Paulo ele tem um tom totalmente diferente na sua segunda carta que ele está escrevendo aos Coríntios. Na primeira carta ele estava direcionando a sua fala para corrigir erros doutrinários, para dar instrução. E agora, na verdade, ele está fazendo uma biografia. Ele está preocupado em mostrar que ele é verdadeiramente um homem de Deus e abrir os olhos do povo e dizer que no meio da igreja estavam entrando homens que se diziam apóstolos, mas eram lobos vestidos de ovelha. E Paulo está muito preocupado em orientar a igreja, em abrir os olhos e trazer uma instrução, trazer ali uma forma de compreensão para que eles não venham ser vítimas desse tipo de pessoa. E Paulo está preocupado justamente com o ensino, com a doutrina, com os fundamentos básicos que ele deixou naquela igreja. Ele está vendo que todo o seu trabalho ele está sendo corrompido e podendo ir de água abaixo. Então Paulo fica preocupado em escrever para aquela igreja, para que eles venham tomar uma posição, para que eles não venham dar ouvidos para esses falsos profetas, apóstolos, doutores e pastores. E ele toma uma atitude agora nesse capítulo que ele vai parecer entrar em contradição. Por isso que ele diz para que o povo o tolerasse. Em algumas versões diz para que não tivesse isso como uma insensatez. Por quê? Porque no último versículo do capítulo anterior ele diz que esses homens que estavam se infiltrando na igreja, eles usavam de vanglória. O que é vanglória? É se autogloriar, se engrandecer. Eles faziam isso e ao mesmo tempo eles denegriam, eles ofendiam, rebaixavam Paulo e se engrandeciam. E Paulo agora toma uma atitude diferente. Paulo agora nesse capítulo ele vai se engrandecer, mas ele explica qual é o motivo. Ele fala: eu faço isso pelo zelo de Deus, porque é necessário, porque na verdade o homem não é nada, é pó da terra. O homem não tem nenhuma condição de se exaltar, porque o homem nada é.
mas ele tem a necessidade de falar que ele verdadeiramente é um homem de Deus, um homem separado, diferenciado, cheio do Espírito Santo, mas ele não faz com o motivo de se engrandecer, mas ele faz com o motivo de abrir os olhos daquele povo. Então, durante esse capítulo, ele vai fazer uma autobiografia, e ele vai dizer que ele está acima desses homens. Ele vai falar assim: eu não fico atrás deles em nada. Ele falou: embora eu seja falto no falar, mas não significa que Paulo não era eloquente, que ele não tinha uma boa mensagem, porque seria até contraditório, porque diversas vezes ele ia dissertar na sinagoga com os judeus, e eles não suportavam debater com Paulo. Então ele não está entrando em contradição, mas é o que ele está dizendo, que ele é falto no falar, porque ele não tem a lábia de 7:1 que tem os falsos profetas, que eles são bons no falar, que eles são muito bons em enganar, porque na verdade um homem que hoje é 171, ele é um excelente orador. Orador que eu falo não é no sentido de orar, mas é bom na fala. Um homem que realmente dá volta em muitas pessoas que ludibriam, que enganam, eles têm que ser bom de falar, para que eles venham conseguir vítimas. E aqui Paulo usa justamente até uma figura. Ele faz ali uma menção de que aconteceu com Eva. Eva não foi ludibriada pela uma verdade, mas pela uma mentira. Mas era uma mentira favorável. Ele diz: eu tenho medo que vocês caiam no mesmo erro que Eva. Que Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Então ele diz que esses homens é como a serpente que enganou Eva, que eles são astuciosos, que eles têm um bom linguajar, uma boa palavra, uma boa oratória. É aquele camarada que nós dizemos que dá nó em pingo d'água. E quando a pessoa não tem a sua mente aberta, não tem a visão ampla espiritual, ela verdadeiramente cai na lábia dessas pessoas. E Paulo justamente está falando isso. Não é que ele não sabia pregar, que ele não tinha uma boa oratória, que ele se enrolava na mensagem, não é isso. É porque a linguagem que Paulo usava é uma linguagem que na verdade não é boa para os ouvintes. Por exemplo, o primeiro pregador na Bíblia foi o próprio Deus. Ele é o primeiro pregador, que ele diz para Adão: Adão, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. É uma boa mensagem? É agradável de ouvir? Não. Aí chega Eva e fala assim: não, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você não vai morrer. E além de você não morrer, você ainda vai se tornar como Deus. Qual é a melhor oferta? Qual é a palavra que é melhor, que vai te agradar mais? A de Deus ou de Satanás? A de Satanás. É uma mensagem muito mais agradável aos ouvidos, que vai ser muito mais acolhida pelos seus ouvintes. Então Paulo, na verdade, quando ele vai debater, que ele vai lançar a palavra que verdadeiramente vem de Deus, ela verdadeiramente incomoda, ela toca na casca da ferida, ela traz à tona aquilo que o homem quer esconder, aquilo que machuca o homem. Tanto é verdade que tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, os homens que anunciaram a palavra de Deus, eles foram martirizados, presos, mortos, sacrificados, passada a vida à espada. Tanto que você vai ver que o Paulo vai relatar isso no final do capítulo. O que ele passou, porque ele era um camarada que pregava uma palavra que para quem está ouvindo não é bom o que ele fala. Então por isso que ele diz: eu não seja bom no falar, não é que ele não tinha uma condições de pregador, mas porque a sua mensagem era aos olhos humanos ofensiva. Enquanto a mensagem dos apóstolos que estavam conquistando a igreja era uma mensagem receptiva, que o homem acolhe com facilidade. E Paulo aqui está querendo trazer justamente isso. E ele no versículo 2 ele ainda fala assim: porque eu estou preparando vocês para entregar como um pai entrega uma virgem ao seu noivo. Eu estou preparando vocês para vocês se encontrar com o noivo, que é quem? Cristo. Olha o que ele diz no verso 2. Vamos ler novamente o verso 2.
zelo por vós com o zelo de Deus, visto que tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ele falou: o zelo que eu tenho por vocês, a minha preocupação é apresentar vocês ao noivo, que é Cristo, como uma virgem pura. Na linguagem bíblica, o que é uma virgem pura? Aos olhos de Deus, espiritualmente falando, é uma virgem imaculada, é uma virgem que não tem nada que vem denegrir a sua imagem, é uma pessoa que está em santidade. Paulo fala assim: a minha mensagem, o meu zelo, a minha intenção, o meu trabalho é para que no final do meu trabalho, no resultado, eu venha apresentar vocês como uma virgem pura a Cristo. O meu objetivo é esse. E como é que você conquista esse objetivo como pregador? Falando para a pessoa abandonar as práticas que vai contaminar a sua vestidura. E que práticas são essas? O adultério, a prostituição, a fornicação, o roubo, as injustiças, o ódio, a mágoa, o rancor. Tudo isso tem que ser abandonado. O homossexualismo, a idolatria. Mas quem é que gosta de ouvir essas coisas? Pouca gente quer ouvir isso. A maioria das pessoas querem ouvir o quê? Aquilo que vai te agradar. E não que você tem que negar a sua carne, abrir mão das suas vontades. E não que você tem que abandonar aquilo que desagrada a Deus. Mas você quer ouvir que os seus sonhos vão ser realizados, que Deus vai te servir e fazer aquilo que você vai colocar como projeto diante dele, que ele vai se tornar o teu servo, não você servo dele. É isso que o homem procura ouvir. E certamente aqueles que têm o interesse de ouvir essas coisas, eles vão se agradar muito mais dos falsos apóstolos do que de Paulo. O discurso de Paulo vai ser uma pedra no sapato deles, porque muitos que vão se sentar para ouvir a pregação de Paulo vão ficar incomodados, mas todos que se sentarem para ouvir os falsos pregadores vão sair felizes. Então Paulo está querendo trazer justamente essa ilustração. Só que você não pode ser enganado. Aqui Paulo fala assim: como a serpente foi usada por quem? Por Satanás, esses homens também são. Assim como Satanás usou a serpente para enganar Eva, você que dá ouvidos a esses camaradas, você também está sendo enganado. Paulo começa a abrir os olhos, e ele fala assim: eu não vou cometer uma insensatez, falar que eu tenho que ser humilde, porque agora é o momento que eu tenho que verdadeiramente falar a verdade. Eu tenho que lançar agora a mão da verdade, não para me exaltar, mas para mostrar para vocês que sou homem de Deus, que verdadeiramente eu tenho zelo pela igreja. Porque quando você vai ver a cultura judaica, um homem, ele não buscava a sua noiva, ele mandava um servo para procurar a sua noiva. Por exemplo, lá em Gênesis 24, Abraão manda Eliezer, o Damasceno, ir até a terra que ele indicou, para que ele escolhesse uma noiva, para que viesse casar com Isaac. Só que ele não fala: ó, o único detalhe que você tem que procurar nessa mulher é que ela seja virgem. Não é só isso. Falou assim: ó, quando você chegar com os camelos, você pode ir em casa. Fala, quando você chegar com os camelos e todo o rebanho está com sede, você também vai estar exausto, tem que ser uma pessoa receptiva. Ela tem que dar água para os animais, tem que te tratar bem, ela dá água para você, e ela tem que fazer um alimento para te receber, ela tem que te tratar bem, e tem que ser uma pessoa idônea. E ele levava um camelo cheio de presentes, mas a mulher não sabia. E quando ele vinha embora, ele deixava aqueles presentes com aquela moça e falava assim: ó, o meu patrão, o meu servo, o meu senhor, ele quer se casar, e você foi a escolhida, então eu vou voltar para ele com um recado. Você fica com esses presentes como uma forma de compromisso, e quando ele estiver preparado, você vai recebê-lo como um noivo, ele vai vir te buscar.
E aquele homem ia embora e falou assim: encontrei uma mulher assim, assim, assado. No caso de Gênesis 24 era a Rebeca. Ele voltava para o seu senhor e falava: eu só encontrei uma moça, ela fez isso, me tratou bem, assim, assim, assado, é uma boa dona de casa, fez uma boa comida, e eu escolhi ela. Quem escolhia não era o noivo, era o amigo do noivo, era aquele que era enviado para ir do noivo. Aí quando você vai lá para o Novo Testamento, que você encontra Jesus, o Senhor Jesus em João 14, ele falou assim: ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, eu vou preparar lugar. Por que ele fala isso? Porque a partir do momento que chegava o servo e falava assim: a noiva já está escolhida, não importa a quantidade de dinheiro, de recursos materiais e servo que o noivo tinha, ele mesmo tinha que meter a mão nos materiais de construção e fazer a casa, para que a noiva viesse a ser recebida. Por isso que Jesus falou assim: eu vou preparar lugar. Ele poderia chegar muito bem e falar assim: ó, eu vim de uma jornada cansativa lá na terra, eu apanhei, eu fui humilhado, eu fui chicoteado, eu fui crucificado, agora eu estou de férias por 5.000 anos, eu não vou fazer nada para ninguém. Não, ele já fala: eu vou preparar lugar. E diz: quando estiver pronto, eu voltarei e tomarei vocês para mim mesmo. Vamos lá em João 14, abra comigo, para não ficar nas minhas palavras. João 14, 1. Diz assim, verso 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmos, para que mesmo aonde eu estou estejais vós também. Olha só o que Jesus fala: quem vai preparar o lugar sou eu. Eu não vou mandar anjo, eu não vou mandar serafim, querubim. Quem vai fazer sou eu mesmo. Eu vou preparar o lugar, como era a ilustração do casamento judaico. E falei: quando estiver pronto, eu vou voltar e vou buscar vocês. Só que ele mandou o amigo, ele enviou também aquele que vai acompanhar a noiva. E quem é esse? Está no versículo 16. Olha o que ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque eu não vejo, nem o conhece, nem o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O amigo do noivo hoje é o Espírito Santo, que ele está agora intermediando esse relacionamento, assim como foi Eliezer o Damasceno. Hoje ele está levando informações de um lado para o outro. Hoje nós estamos compromissados com o noivo, e o Espírito Santo hoje é o que está nos fazendo como intermediador. Ele está interlaçando aí esse relacionamento. E quando ele vai se apresentar diante de Jesus, fala assim: ó, a noiva está se preparando, a noiva está te esperando. E como é esse preparo? Esse preparo é com santidade, porque Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, quando você entende isso, você entende que você é a noiva e Jesus é o noivo. E ele deixou uma promessa que voltaria para nos levar para o lugar que eles têm preparado. E esse lugar nós conhecemos como o reino dos céus, o reino de Deus. Então hoje nós temos um compromisso. Nós estamos hoje debaixo de uma aliança. E espiritualmente falando, nós temos que estar nos preparando, porque o noivo também ele está se preparando. Porque quando ele fala eu vou preparar o lugar, significa que ele está fazendo alguma coisa, que ele não está ocioso esperando esse dia sem fazer nada, mas ele está fazendo a parte dele, e eu tenho que fazer a
A minha. E como é que eu faço a minha parte? Me santificando para esse encontro, me preparando, mantendo as minhas vestes limpas. E o pastor, aquele que está diante do rebanho, a palavra pastor também tem origem como a palavra pai. Ele é como o pai da noiva, que tem que zelar pela preparação para o casamento. Ele tem que guardar ela virgem e imaculada, preparada para se encontrar com o noivo. E Paulo está falando assim: eu estou fazendo a minha o quê? A minha parte. Eu estou fazendo o meu papel. Nós iremos ver que Paulo vai falar aqui na continuidade. Ele falou assim: ó, de vocês eu não tomei um centavo, eu trabalhei noite e dia, eu me esforcei. Agora, humanamente falando, você pensa comigo, você se dedica, você se esforça para o bem-estar de um grupo de pessoas. Você abre mão dos seus sonhos, dos seus projetos. Você tem dias difíceis para que aquelas pessoas venham ter um futuro excelente, a eternidade do reino de Deus. Aí você imagina que depois que você toma essa atitude, você fica sabendo que aquela pessoa agora, aquele grupo de pessoas, estão te desprezando, estão honrando a outros que não fazem nada. Eu te pergunto, você ia se preocupar em querer que aquelas pessoas voltassem os olhos para você? Ou você ia largar a mão? Humanamente falando, qualquer um no lugar de Paulo, se não fosse um homem de Deus, vai falar: vocês querem ser enganados? É isso que vocês querem? Vocês querem ser explorados? Vocês querem ser devorados? Então vocês fiquem com quem? Fiquem com eles. Mas Paulo não tem essa atitude. Paulo, ele se preocupa em abrir os olhos da igreja, porque na verdade Paulo, ele tinha um chamado, e ele tinha que completar o quê? A sua missão. Paulo entendeu e falou assim: ó, eu não tinha necessidade de fazer isso, porque eu não ganho nada com isso. O que Paulo ganhava? Nada. Paulo falou assim: eu não tenho salário, eu não ganho nada, vocês não me dão um centavo, e eu estou me desgastando para que vocês venham abrir os olhos espirituais, para que vocês abram a mente, para que vocês enxerguem a verdade. Mas humanamente falando, Paulo largava a mão, chutava o balde, falava: vocês querem se enganar? É isso que vocês querem? Então fica com eles. Mas Paulo não faz isso, porque Paulo não era um líder, não era um pastor por profissão, mas ele era por chamado, era por vocação. Ele não fazia aquilo porque era o sustento dele, mas ele fazia porque ele entendia que Deus lhe deu essa missão. É diferente. É por isso que ele não abre mão, ele não chuta o balde e abandona a obra, mas ele volta a se dedicar para que aquelas pessoas voltassem os olhos e vissem que estavam sendo enganados. Paulo entendia que o que estava em jogo não era somente a sua reputação, mas era a alma daquelas pessoas. Paulo entendeu que falou: se eu deixar esse povo enganando se eu deixar esse grupo de pessoas enganando essa igreja, eles vão caminhando aos passos largos para o inferno. E eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar uma atitude. Por isso que ele fala assim: não me leva a mal o que eu vou fazer agora. Eu vou me gloriar, mas não é com o intuito de me engrandecer, mas é somente de falar a verdade. Paulo aqui está preocupado justamente só em abrir os olhos espirituais daquele povo. Ele não está preocupado com a sua reputação, porque ele estava sendo chamado de impostor, de fracassado, de derrotado. Paulo não estava preocupado com isso, mas ele estava preocupado com aquelas pessoas que estavam sendo massa de manobra e levando aqueles homens como se fossem de Deus, e na verdade não eram. E essa era a preocupação de Paulo. Vamos voltar 2 Coríntios 11. Eu parei no verso 6, né? É o 7 agora. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosses exaltados?
visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. Estando entre vós, ao passar por privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim. Por isso não me será tirada esta glória das regiões da Acaia. Por que razão? E porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que o buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz, e não é muito, pois os que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras. E aqui Paulo está falando assim: olha, eu nunca recebi salário de vocês, eu tive que receber até a ajuda de outras igrejas, mas vocês nunca me deram um centavo. E vocês estão me criticando, será que é pecado eu viver humildemente? Por que ele está falando isso? Porque hoje, o que é ensinado é que uma representação de que Deus é na tua vida é quando você tem uma vida financeira bem sucedida. E o homem que fala isso, ele tem que ser um espelho. Então ele vai ter que ter um salário exorbitante para que ele venha ter como ser uma referência para você. Mas na verdade essa referência muitas das vezes é alcançada só por ele. O rebanho não consegue desfrutar do que ele desfruta. Ele consegue ter do bom e do melhor. E Paulo não agia dessa maneira. E Paulo falou assim: é pecado eu viver entre vós de uma forma humildemente, de eu não ter ostentado, de eu não ter usado o dinheiro da igreja em benefício próprio, tendo coisas boas e caras. Isso é pecado diante de vós? Ele falou assim: por que ele está fazendo esse contraponto? Porque ele sabia que em contrapartida os outros não faziam isso. Pelo contrário, às custas das igrejas, eles viviam de uma forma abastada, com regalia, com conforto, mas só que ele não queria ser reprovado por Deus. Aí Paulo fala no final: mas sabemos que o fim deles serão segundo as suas obras. Paulo está falando assim: eu não quero ser bem sucedido aqui e ser reprovado lá no reino de Deus. Eu prefiro passar dificuldade aqui e pregar a verdade para vocês e pagar o preço aqui, mas eu quero ter as portas do reino de Deus abertas para mim. Eu não quero pregar para vocês e eu ser reprovado. E Paulo está falando justamente o cenário que nós vivemos hoje. Hoje não é difícil. Você pode até pesquisar na internet, se você está duvidando de mim. Tem pastores com salário de 300 mil reais. Você pode pesquisar, se você está achando que eu estou exagerando. E mais, tem até líderes que 300 mil reais não é o salário dele, ele ganha muito mais. Milhões por mês, às custas do povo. E o pior é que o povo ainda bate palmas e fala: esse é o homem de Deus, esse é um santo, é um anjo. E aqui o Paulo está falando assim: também não é difícil você entender isso, porque o próprio Satanás, ele se figura como anjo de luz. E não é difícil que os seus ministros, ou seja, os ministros de Satanás, também se passem por ministros de justiça. Falou assim: não se engane. Vocês acham que eles vão vir com chifre e tridente na mão? Eles não vão vir dessa maneira, não. Eles vão vir, como eu falei no início, com boa lábia, com aparência humilde, mansa, tranquila. É um ator, é um personagem. Por fora é ovelha, mas por dentro é lobo devorador.
E Paulo ele começa a abrir os olhos da igreja. E o que nós estamos falando que aconteceu há 2000 anos atrás, hoje continua da mesma maneira. Não muda. Da mesma forma. Eu já tenho alguma experiência no Evangelho, eu ouvi algumas coisas onde eu não podia fazer nada, porque na verdade eu era somente ali um subalterno. Eu já vi diversas vezes chegar para o pastor e falar: pastor, o fulano de tal que faz parte do ministério, que mete a mão na obra, ele está tendo um caso extraconjugal. Pastor, fala baixo, deixa isso falar, não vamos arrumar problema não, deixa quieto. Pastor, fulano, a gente tem certeza, temos provas aqui que ele está tendo, esse homem está tendo relacionamento com outro homem, e é ministro, ele louva, ele dá aula, ele prega. Rapaz, deixa isso quieto, vamos tocar nessas coisas não, que isso aí é só problema. Aí chega a campanha. Hoje você pode ter certeza do que eu estou falando para você. Meu amigo, você tem que dar o segundo boi, você tem que dar o seu carneiro, o seu cabrito, a sua oferta, você tem que botar o seu Isaac no altar, você tem que botar o seu cordeiro, o teu sacrifício, o teu holocausto. Nós já vimos, eu e o presbítero trabalhamos juntos, senhoras idosas chegavam chorando: eu não tenho dinheiro para dar o sacrifício, chorando. O presbítero está aqui como testemunho. A pessoa chorando porque não tinha como atender a petição daquele líder de dar aquele sacrifício. Mas em contrapartida, o que ela ia receber? Ao que lhe era oferecido? Que todos os seus sonhos, seus projetos iriam ser realizados. E tudo aquilo que incomoda, que ela não quer ouvir, não era falado. E quem não quer um líder desse, que não vai te incomodar, que não vai falar o que você não quer ouvir, e só vai falar o que você quer ouvir? E a única coisa que você tem que fazer é um sacrifício. Só que o sacrifício não é se abster do pecado, o sacrifício é financeiro. É o que você tem que fazer. E quando a gente ia para a vida pessoal daquele camarada, porque a gente vivia trabalhando em conjunto, daqui a pouco chegava uma pessoa na frente de todo mundo: você pegou meu cartão emprestado e não pagou, se você vergonha, 71 safado, tem que me pagar. E outras coisas aconteciam que a gente via quem era aquela pessoa, o caráter dela. E Paulo justamente está falando isso. Fala assim: eu não vivi no meio de vocês, vocês não viram o meu comportamento. Por isso que o título do livro Paulo continua a sua defesa. Vocês têm dúvida de que eu sou homem de Deus? O que eu tenho que fazer para que vocês entendam isso? Vocês estão sendo só explorados, estão se aproveitando de vocês, vivendo às custas de vocês. Enquanto eu trabalhei, eu me dediquei para que eu viesse fazer a obra de Deus aí, e vocês agora estão abrindo as portas para homens que verdadeiramente só querem explorar vocês. Vocês não abrem os olhos, não entendem isso. Paulo estava revoltado, não é porque ele estava caindo em descrédito, mas é porque o povo estava sendo enganado. E hoje continua da mesma forma, não mudou nada. Eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim: eu fiz um voto lá na igreja de R$1.000, e o pastor vai vir aqui na minha casa para orar, e vai ser uma bênção. Ele vai me ligar e vai marcar o dia e vai vir aqui. Ele falou que vai atender todo mundo, a igreja é cheia, lotada, mas ele vai vir na casa de todo mundo. Isso já tem uns 20 anos, o pastor não veio até hoje. Não veio até hoje. E a pessoa continua lá, da mesma maneira. O negócio é tão sério que você vê que tem situações que não tem lógica, mas a pessoa crê.
campanha da prosperidade. Aí vem um senhor, uma senhora de 80 anos de idade, aposentada, e ela está fazendo campanha para enriquecer. Meu amigo, se você tem 80 anos de idade, você já é aposentado, o teu dinheiro não aumenta nem diminui. Você vai fazer campanha para ganhar dinheiro para quê? Como? O que vai acontecer? Mas a pessoa lá acredita. Ela acha que vai acontecer alguma coisa extraordinária e do dia para a noite ela vai virar o Bill Gates. Ela não conseguiu quando ela era jovem, mas com 80 anos ela vai conseguir. E ela acredita nisso. E você não pensa que o que eu estou te falando é errado, não. Acontece e muito. Mas aquela mesma pessoa que vai e se esforça para ir nessas campanhas, eu não posso quebrar a corrente. Porque se eu quebrar a corrente, a bênção não vai vir. Elas são até obedientes, elas são fiéis, mas ela não abandona aquilo que é errado. Ela continua agindo da mesma maneira. Ela não larga o ódio, os vícios, o rancor, a mágoa. Ela não abandona as práticas erradas. Ela não abre mão dos prazeres da carne. E ela vai religiosamente para a igreja, participa de campanhas, faz tudo o que o pastor manda, somente do lado doutrinário, mas do lado bíblico ela não pratica, até porque ela nem é ensinada. Eu já peguei algumas situações que a pessoa fala assim: olha, a minha pastora ou o meu pastor não deixa eu visitar outras igrejas. E por que a pessoa não pode visitar outras igrejas? Porque pode ser que um dia ela venha para cá, um dia igual hoje, e os seus olhos sejam o quê? Abertos. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Ele quer vítimas cegas. Tanto que o Senhor Jesus chama os fariseus de cegos que guiam outros cegos. Ou seja, a pessoa ela é colocada de uma forma que ela é manipulada o tempo todo, e ela tem a convicção plena que ela está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade está fazendo a vontade do homem, porque a vontade de Deus não é anunciada para ela. Ela não toma conhecimento da vontade de Deus, mas somente daquilo que o líder quer que ela faça. E quando você tem os seus olhos abertos, você entende que aquele que quer o seu bem não é o que você vai ouvir aquilo que te agrada, mas aquilo que você precisa ouvir. Não é aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que é necessário. Mas infelizmente, a pessoa que ela tem um falso líder, na verdade também é porque ela é uma falsa serva. Na verdade, ela não quer fazer a vontade de Deus. Ela tampa os olhos para tudo que ela está vendo. O líder, o pastor, a pastora dela, pode ser casado por 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, não trabalhar, andar com roupas caras, carro do ano, explorar a igreja, e ela ainda vai defender o seu líder. Ainda vai defender. Se você for falar, não, isso está errado, Deus abomina. A palavra de Deus diz que o homem, ele tem que ser casado com uma só mulher. Fala, para de julgar. Não julgueis para não ser julgado. O seu líder não vai poder, não precisa nem se defender, porque vai ter várias pessoas para defender. Você pode pegar biblicamente falando todas as evidências de que ela está sendo enganada, mas ela não vai crer. Você pode mostrar por A mais B que aquilo não é de Deus, mas ela vai continuar, porque mesmo sabendo que não é de Deus, está lhe agradando, está afofando o seu ego, está todos os dias quando ela entra, ela sai com a expectativa de que Deus vai transformar a sua vida com uma promessa mentirosa. Assim como Eva foi enganada pela serpente. Quando a serpente falou que você vai se tornar como Deus, ela acredita como Eva acreditou. Ela crê que isso vai acontecer.
E sim, tem absurdos tão grandes que você fala assim: como é que a pessoa ela cai nisso? Uma certa vez eu estava vendo uma live e a pastora que estava fazendo a live, ou que estava na direção, ela estava falando assim: hoje eu estou precisando de 6 mil reais. Eu não estou falando 6 mil reais no mês não, tá? Estou falando numa live, em 1 hora. Faça o Pix que Deus vai te abençoar e tal, papapá. E ela conseguiu os 6 mil reais em 1 hora. Ela conseguiu. E como a palavra de Deus diz que você tem que examinar, porque pelos frutos você conhece a árvore. Você não tem que crer em mim se eu falo para você que eu sou homem de Deus. Pergunte para minha esposa. Veja se eu sou um homem que eu trabalho, que eu sou digno, que eu tenho honra. Pergunta os outros se eu devo alguém. Procure saber como é que é meu comportamento, se eu me envolvo em problemas. Procure saber isso. E logicamente eu fui lá pesquisar. A pessoa já foi casada 4 vezes. Aí outro dia postou uma bolsa, 3 mil reais a bolsa, não trabalha. 3 mil reais a bolsa que usa, carro bom, casa em condomínio, com piscina. E a igreja, ó, lotada. E todo mundo sendo impulsionado a acreditar, porque a aparência é uma pessoa carismática, simpática, que vai fazer até um afago na sua alma, que na verdade vai até conquistar o teu coração, que você vai se apaixonar ao ponto de até defendê-la. É assim que acontece. Mas só que por dentro é lobo devorador. Então eu quero que você abra os seus olhos. Eu não estou falando para você congregar aqui sem ter ovelha, eu não estou falando isso. Mas eu também não quero que você seja enganado. E assim como o apóstolo Paulo, ele se preocupou em orientar essa igreja, eu tenho a missão, a obrigação de falar isso para você. Hoje eu não tenho a minha tarefa como uma profissão ou algo dessa maneira. Eu fui vocacionado, eu fui chamado. O camarada que ele é chamado, você pode tirar todos os benefícios que ele possa ter. Eu não tenho nenhum, porque eu não tenho salário. Eu não ganho nada para fazer essa obra. Pelo contrário, eu sou um dos colaboradores. Agora pega o mercenário e tira o que ele ganha. Você vai ver se ele continua fazendo. Em João 10, o Senhor Jesus falou assim: o mercenário, quando ele vê o lobo, ele abandona as ovelhas. Quando ele vê algo desfavorável, ele mete o pé, ele sai fora. Quando ele está falando ali do mercenário, ele está falando justamente desse tipo de pessoa, porque na verdade ele faz somente pelo dinheiro. E na verdade no comércio tem uma regra. Uma regra do comércio é que o cliente sempre tem razão. Você não vai confrontar o cliente. Ele pode estar até errado, mas você vai ter a contornar e tal, para não desagradá-lo. E querem trazer isso para a igreja. Você sempre vai estar certo. Quando a igreja é um comércio. Quando é um comércio, você pode estar na prostituição, no roubo, no adultério, no homossexualismo, pode estar usando droga e tal. Você nunca vai sair dali contrariado. Nunca vai sair ofendido. Você nunca vai sair de uma forma que você vai ficar com raiva do pastor. Porque você sempre vai ter razão. A única coisa que vai falar assim: Deus conhece o teu coração. Você pode fazer o que você quiser, mas Deus sabe que você ama Ele. E é isso que você vai sair acreditando. Mas será que foi isso que esses homens falaram?
E aqui Paulo vai relatar qual foi o seu pagamento, o que ele colheu quando ele pregou a verdade. E quando ele falou aqui que recebeu o salário, ele tem motivos para falar isso. Porque nós vamos ver que Paulo recebeu 5 quarentenas, ele vai falar aqui, 5 quarentenas menos 1. 5 quarentenas é 5 costas daquela que o Senhor Jesus levou naqueles filmes que aparecem antes da crucificação. 5 costas daquela. O azorrade, que era um instrumento de tortura, ele tinha couro de animais, pedaços de metal e dentes de animais. E quem tem aqui uma vida, já teve uma vida rural aqui, eu já presenciei isso. Meu pai era da roça, e meu pai me mostrando o cavalo e alguns animais, tinha um pedaço do couro do animal que não tinha pelo, que era uma lista. E falou: sabe o que é isso aqui, meu filho? Eu falei: não, isso aqui é quando dá uma chicotada, aquela tira de couro, quando bate aqui e corta, não cresce mais cabelo, pelo mais nunca. Corta até chegar no músculo. É a coça que o Senhor Jesus levou. Essa é que Paulo levou. Agora eu te pergunto, um homem que leva uma surra dessa, que muitos morriam só de um açoite, no outro dia tem condições dele trabalhar? Tem condições? Um homem que leva aquele apedrejado, que tem dado como morto, como aconteceu com ele, tem como ele estar trabalhando na semana que vem? Ele recebeu 3 vezes fustigado com vara, pegaram o porrete e arrebentaram ele 3 vezes. Tem como esse homem trabalhar no outro dia? Ele ficou preso 2 anos numa prisão onde era uma casa, e a casa tinha que ser pago o salário. Como é que ele vai pagar o salário se ele está lá preso? E por que aconteceu isso com ele? Porque ele só falava que o povo queria ouvir? Não. É porque a palavra que ele trazia vinha de Deus. E a palavra de Deus justamente ela incomoda. Ela mexe com a gente. Ela nos confronta. Ela faz o nosso pecado ficar evidente. É na cara, é a verdade. Você é isso, você é aquilo. E por isso que ele foi levado a essa situação diversas vezes. Olha o que ele diz, vai comigo rapidamente, eu lembrei. Livro de Atos, capítulo 18, ele chegando em Corinto, que é essa carta que ele escreveu para essa igreja. Atos 18, verso 1. Atos 18, 1. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Corinto é o lugar que ele estava mandando essa carta que ele escreveu. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo que... O que é ofício? Passou a morar com eles e ali trabalhava. Pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Verso 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Você vê que quando chega Silas e Timóteo da Macedônia, justamente onde ele fala na carta que ele recebeu o recurso, que ele recebeu o salário, diz que ele se entregou totalmente à palavra. O que significa isso? Paulo estava fazendo tendas. A igreja de Corinto era tão problemática que quando aqueles homens chegaram, falou: Paulo, a gente trouxe uma oferta para você. E dá para você agora momentaneamente parar de trabalhar para que você venha zelar por esse povo, ensinar a palavra, pregar para eles, para que você venha ter um ministério integral. Paulo ele não pegava para que ele tivesse uma boa vida. Ele não usurpava dos recursos do rebanho para que ele viesse ter vantagem. E Paulo pega recurso de outra igreja e ele se dedica totalmente
ao ministério para que ele viesse atender aquela igreja. E lá na frente ele é chamado de quê? De impostor, de derrotado, de falso apóstolo. Será que você aturaria isso? Você se dedicar dessa forma, você trabalhar, se empenhar, você não pegar nenhum centavo e se dedicar integralmente para que aquelas pessoas viessem ser edificadas e fortalecidas na fé, e lá na frente você ainda ser excomungado, ser pisoteado, ser tido como nada, e você ainda tem que se defender, falando que verdadeiramente você é homem de Deus. Paulo tem que se defender ainda. Falou assim: não, eles são falsos e eu sou verdadeiro. Porque na verdade estava sendo uma inversão de valores. Paulo era derrotado, por quê? Porque se Deus fosse com ele, ele não estava trabalhando. Se Deus fosse com ele, ele não estava sendo preso. Se Deus fosse com ele, ele não passava o que ele passa. Não, Deus é com a gente. Aí como é que a gente vive bem? Aí o povo é mesmo. Uma inversão de valores. O homem que era de Deus passou a ser derrotado. E os ministros de Satanás estavam sendo ovacionados. Eu te pergunto, você acha que hoje é diferente? De forma alguma. Continua da mesma maneira, do mesmo jeito. Não mudou nada. E Paulo aqui ele fica indignado. Falou: será que esse povo vai ser enganado dessa forma mesmo? Será que eles não estão enxergando isso? Vamos voltar para a última parte lá, 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 não, 16. 2 Coríntios 11, 16. Outra vez digo: ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como loucura, nesta confiança de gloriar-me. Aqui Paulo falou assim: gente, não leva a mão no que eu estou falando, porque eu não deveria nem fazer isso, que isso é pecado. Mas eu tenho que me gloriar aqui, eu tenho que falar o meu currículo, eu tenho que falar aqui a minha estrada, porque eu estou sendo humilhado, eu tenho que abrir a minha boca. Mas não é nem para o meu bem, não. Eu não estou falando nem da parte de Deus, eu estou falando de mim mesmo. Mas eu não estou suportando mais isso, vocês sendo enganados. E eu vou falar aqui agora um pouquinho sobre o meu currículo, sobre a minha estrada. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que eu passei. Verso 19: porque sendo vós insensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ele falou assim: vocês não me toleram, mas aquele que devoram vocês, que escravizam, que vocês se tornam servo deles, que vocês fazem, não é eles que servem vocês, porque a palavra diz que quem é que serve, o maior ou o menor? O maior? Hã? O maior serve quem? O maior serve o menor. Ou o menor serve o maior? O maior serve o maior. Que dúvida, hein? O maior serve o menor. No reino dos homens aprende isso. No reino dos homens, o menor serve o maior. No reino de Deus, o maior serve o menor. No reino de Deus é tudo invertido. No reino de Deus, quem perde, ganha. Aquele que quer ganhar a sua vida, perder lá. No reino de Deus há uma inversão de valores que muita gente não entende. E o Senhor Jesus falou assim: se vocês querem ser o maior é aquele que serve. Ou seja, os homens que estavam liderando aquela igreja quando Paulo saiu, eles não serviam, eles eram servidos. E Paulo estava falando justamente, na verdade, de ser um escravo mesmo, de ser espizinhado. E quando ele fala se esbofetear, eu nunca vi chegar ao ponto de apanhar, mas aqui Paulo estava falando no sentido figurado. Eu já vi diversas vezes, eu trabalhando na obra de Deus como obreiro, eu já vi pastores maltratarem obreiros ao ponto de ele ficar chorando.
E essa pessoa continuou, muitas pessoas continuam lá até hoje. Eu já vi ofender e tratar mal de uma forma vergonhosa em público. Já viu o presbítero? O presbítero, eu estou perguntando a ele porque ele trabalhou comigo. A gente servimos na mesma igreja. E nós vimos diversas vezes, não foi nenhuma nem duas, obreiros e membros serem tratados ao ponto de desprezo. E a pessoa continua lá até hoje. Eu estava tomando café numa padaria, e o rapaz que trabalha nessa padaria, ele congrega numa igreja, e eu conheço o pastor dele. E ele chegou, começou a falar mal do pastor dele. Eu falei assim: eu não admito que você fale mal desse camarada. Ele falou: por que você gosta dele? Eu falei: não, para mim ele nem é homem de Deus, mas sem vergonha é você que está lá, não é ele não. Na lata. Se eu estiver mentindo, eu quero que Deus me castigue com todo rigor. Falei: quem não vale nada é você, não é ele não. É você que está errado. Ele virou as costas e foi embora. E isso é o mais comum do que você possa imaginar. É o que acontece. Diversos irmãos, eu estou falando aqui porque faz parte da mensagem. Diversos irmãos que congregam em outro lugar. Tem um amigo meu que o pastor dele é rico, aparece na televisão, aparece, e ele tem contato com o pastor dele. Ele bateu com o carro e me ligou: Flávio, você minha porta de salvação, bati com o carro, a prestação está atrasada, eu tenho que consertar esse carro para trabalhar. Eu emprestei o dinheiro para ele resolver o problema dele. Depois eu fiquei pensando: por que ele não pediu para o pastor dele? Porque lá ele não pode ser servido. Lá ele tem que o quê? Ele tem que ser. Lá ele tem que ser esbofeteado. Lá ele tem que ser pisado. E diversas pessoas que são de outros ministérios já me procuraram. Eu falo assim: por que você não procura o seu pastor? Porque na verdade a pessoa sabe que lá ela não vai ter o quê? Ajuda. Ela sabe que lá não vai ter suporte. Que se ela depender dele, ela está perdida. Porque ele está lá somente para devorar e não para dar alimento. Ela só está lá para tirar e não para fornecer. A missão dele lá não é ajudar ninguém, é ajudar o quê? A si mesmo. A verdade é essa. É lógico que não é dessa forma que eu estou falando. É como um 71, é como um estelionatário, que ele vai só no lado, só no somebody love, aquela fala mansa, tranquila. E quem não é ligado, ela vira uma vítima. E continua. Ele fala, quando fala aprisiona, se torna verdadeiramente uma cadeia. A pessoa ela só serve para ser tosquiada, mais nada. Ela só é um número, mais nada. Mas quando você vai falar, você arruma um inimigo. Você arruma um problema. Por quê? Porque os olhos estão o quê? Vendados. A pessoa não consegue enxergar. Ela não consegue abrir os seus olhos. Ela não consegue ver a verdade. Ela continua sendo ludibriada. Ela continua sendo enganada. E achando que na verdade aquela pessoa está preocupada com ela. Não está nem aí. Ela não está nem aí. Ela só quer saber o que você pode oferecer. Mais nada. Teve uma senhora que veio, ela veio aqui, e no primeiro dia que ela veio aqui, ela trouxe o dízimo dela, R$500. A pastora, não sei o que e tal, lá. Aí ela voltou um mês depois. Eu falei: senhora, a senhora tem que congregar. Só não estava doente, não. A senhora andou, foi pro shopping, fui, passei, então a senhora tem que vir. Ela: não, pastor, eu pedi outro negócio para o senhor ir pegar o dinheiro lá em casa. Eu não queria nem vir mais. Eu falei: irmão, não vou não. Se eu estiver mentindo, eu quero que Deus mate minhas filhas. Se eu estiver mentindo, eu quero que Deus me fulmine hoje. Pode ficar tranquilo, minha filha, eu não estou mentindo não. Agora ficou com o olho arregalado ali, fica tranquilo. O papai está falando a verdade. Eu falei: senhora, se a senhora depender de eu ir lá na tua casa,
para entregar o teu dízimo. A senhora vai correr com o dinheiro lá e eu não vou pegar. Porque a senhora tem que vir aqui ouvir a palavra. A senhora tem que vir aqui adorar a Deus. A senhora tem que fazer a sua parte. Certamente ela não voltou mais, mas eu te garanto que ela arrumou alguém para fazer isso, para fazer essa difícil missão. Eu posso te assegurar que isso aconteceu, que não é difícil. Nós congregamos em igrejas que o pastor, até o presbítero Rogério, ele colocou uma forma inteligente de falar. O pastor tem o dízimo do dízimo. Ele recebe 10% do faturamento da igreja. Qual vai ser a intenção desse camarada? Faturar. E a igreja tem um ranking que ela arrecadou naquele mês 50. Se ele consegue arrecadar 60 mil, ele tem que passar por uma maior, porque esse cara tem potencial. E se o outro que estava na igreja que arrecada 100 mil, ele chegou a arrecadar 80, ele tem que ser rebaixado, porque ele não tem potencial para trocar aquela empresa. E eu não estou mentindo para você, eu estou falando a verdade. Não estou citando o nome de ninguém, mas tudo isso que eu estou te falando eu vi com meus olhos. Ninguém me contou, eu presenciei. E muito do que eu estou falando, o meu irmão ali presenciou comigo, nós dois vimos juntos isso acontecer. E Paulo estava vendo acontecer diante agora dos seus olhos, com a igreja que ele se dedicou para que viesse a existir. Paulo estava vendo isso acontecer. Verso 21. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo. Também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoite, sem medidas, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, a que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me infame. Se eu tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou uma guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Aqui Paulo conta aqui um pouquinho da sua biografia. Eles são homens de Deus, tá? Vou passar aqui meu currículo. Já passei por isso. Eles já passaram? Aí Paulo faz o povo o quê? Meditar. Você não precisa congregar aqui comigo, mas você tem que ter uma análise. Talvez você que esteja me assistindo, o teu pastor já foi casado quantas vezes? Sua pastora, quantas vezes? Trabalha, vive da obra, ostentando tudo do bom e do melhor. Faça uma análise. Tem palavra, tem conteúdo, conhece a Bíblia. Paulo falou assim: olha, mesmo eu não sendo muito de falar, eu tenho conhecimento. Paulo falou nisso. Tem igrejas que você vai, tu entra e sai, tu não escuta um versículo. Não tem nada para passar. Não tem conteúdo, não tem conhecimento. Não tem experiência com Deus, não tem nada.
É somente um enganador. É somente um cego querendo guiar outros cegos. E aqui Paulo passa o seu currículo. E quando ele vai falar para Timóteo escolher homens de Deus para colocar na obra, ele falou assim: escolhe homens que dão testemunho, que sejam trabalhadores, modestos, humildes, sensatos, marido de uma só mulher, que tenha temperança, domínio próprio, que tenha mansidão. Ele fala uma série de qualidades, de virtudes que tem que ter, que hoje são negligenciadas. Hoje ninguém está nem aí. Eu quero saber, o camarada pode fazer o que for, o problema é dele. Não é assim não. Eu tenho que fazer uma análise. Porque para mim, eu tenho que ver aquela pessoa como um exemplo. É perfeita? Não. Mas você quer ter uma vida onde você vai estar sendo caluniada na rua, onde você vai estar sendo, a tua imagem você não tem dignidade, porque a pessoa fala: aquele camarada não vale nada, não paga suas dívidas, caloteiro, está com um e com o outro. Será que é isso que a pessoa quer ter como exemplo? Semana passada eu recebi a visita de uma pastora amiga minha, e nós fizemos um curso de 2 anos e meio lá dentro do Chapadão. Algumas vezes ficamos lá no meio do tiroteio. A turma, como estava no auge, tinha 60 alunos. E uma daquelas pessoas que foi meus alunos lá, hoje é pastor. Aí ele falou assim: tu viu o fulano? Fulano saiu do armário. Eu falei: saiu do armário? Eu falei: não vi não. Ele está até casado com outra mulher. Ele falou: não. A mulher dele pegou ele com outro. A mulher do pastor pegou ele com outro. E o cara está casado agora com outra mulher. Eu falei: está casado? Não está, não está. Eu fui, peguei o Facebook, falei: aqui, eu falei: esse aqui? Ele falou: esse mesmo. Eu falei: meu Deus do céu, então perdi. É o fim da picada. E o pior, sabe como é que está a igreja? Cheia. É isso aí. Está cheia. Será que a pessoa não avalia isso? Ela não tem uma autoanálise? Porque a minha missão aqui é preparar vocês para se encontrar com o noivo. Nós vimos no início da mensagem que essa preparação requer o quê? Santidade. Se eu não tenho, como é que eu vou ensinar ou querer que você tenha? Se eu não faço, como é que eu vou querer que você faça? Não tem coerência. E aqui Paulo está falando assim: olha a minha carreira, olha meu comportamento, olha o meu testemunho, olha o meu histórico e olha o deles. Olha o meu e agora olha o deles. Agora vocês o quê? Analisem. Vocês mesmos. Pastor, eu não gosto aqui da palavra, eu não gosto aqui do louvor. Você pode ficar em qualquer igreja, porque para mim o que importa é você ter o nome escrito no livro da vida. Não importa se você vai estar aqui ou qualquer outro lugar. Mas escolha um lugar que você verdadeiramente esteja direcionado para se encontrar com o noivo. Vou repetir: não se sinta coagido a ficar aqui. Eu quero muito que você fique, mas se você não se identifica, porque é uma questão de afinidade, você pode ter afinidade com outro tipo de liturgia, de culto, outro tipo de louvor, outro tipo de mensagem, de pregação. Não, eu gosto do camarada que grita muito, ok, mas desde que você esteja sendo direcionada pelo homem ou por uma mulher de Deus. É o que você tem que procurar. Por quê? Porque muitos hoje são direcionados por quem não deveria estar exercendo essa função. E é o que Paulo está falando aqui nesse capítulo. Paulo está se defendendo, não porque ele se sinta, vamos dizer assim, coagido. Eu tenho que me defender porque estão me vendo com maus olhos, não. Paulo não está preocupado com a imagem dele.
Ele estava preocupado com a igreja. Falou: se eu não fizer nada, esse povo está sendo conquistado, está sendo ludibriado, e eles vão começar a seguir alguém que está levando eles para o buraco. A preocupação de Paulo é essa. E hoje eu venho falar a mesma coisa para você. Tenha os olhos abertos, fique ligado, procure se identificar com alguém que vai te conduzir, te ajudar a chegar no reino de Deus. Que esse é o nosso objetivo. Amém? Amém. Fique de pé, por gentileza.